Oi, pessoal! Bom, eu já estou aqui nesse apartamento maravilhoso de cobertura. A gente está em obra, estamos caminhando já para um processo de finalização e eu quero explicar aqui todo o projeto para vocês e mostrar tudo que a gente pensou. Bom, os donos desse apartamento são jovens, gostam muito de cor, verde, materiais naturais e também uma pegada mais vintage. Então a gente trouxe aí o contraste com o ferro preto, azulejos, ladrilhos e também o tijolinho de gesso. Esse aqui é o hall de entrada social e aqui a gente já trouxe um desenho super especial. No piso a gente usou esse ladrilho estampado, paredes de tijolinho e aqui a gente vai ter uma mini chapelaria com banco. Então a gente fez um desenho meio provençal, com essa pegada mais vintage que eles gostam e ficou super funcional e lindo. Essa porta de entrada aqui a gente vai trocar por um modelo verde em madeira com um visor em ferro preto, que eu vou mostrar para vocês. A porta que a gente vai usar ali no hall social é essa porta aqui, que a gente vai pintar de verde, então vai ficar uma composição super linda. E olha só que detalhe especial que ela tem esse visor em ferro preto. Bom, então aqui a gente criou nesse hallzinho, logo que entra no apartamento, esse color block. Então a porta vai ser verde, junto com toda essa composição aqui. Essa é a porta que vai para a cozinha, que a gente usou nesse MDF revestido e a gente escolheu o mesmo tom de tinta para pintar todas essas paredes e o teto. E aqui é o lavabo, que também vai receber uma porta nesse tom. Gente, esse aqui é o lavabo, olha que coisa mais linda. A gente trouxe essa cor verde também aqui para dentro e aqui a gente vai ter um roda-meio que vai dividir um papel de parede todinho estampado com folhagens e essa parte verde neutra. Aqui a gente tá sem luz, então tá um pouquinho escuro, mas ó, a gente propôs essa bancada em granito preto São Gabriel escovado. Dá pra ver que ele não é totalmente polido como o São Gabriel é usado normalmente. Ele tem esse aspecto mais rústico que combinava muito com o estilo deles. E aí a gente desenhou essa torneira aqui, que ela tem um tom de rosé na lateral. Bom, então entrando aqui nessa sala linda, a gente já tem esse pé direito duplo, super amplo. E aqui, nesse cantinho, a gente propôs a sala de jantar para ficar bem próximo da cozinha. Então aqui a gente vai ter uma mesa de 6 lugares oval. Aqui nesse cantinho a gente vai ter um aparador verde que a gente desenhou todo ripadinho lindo, arandelas e um espelho orgânico para fazer essa composição toda. Aqui a gente tentou manter o máximo possível dos itens entregues pela construtora. Então a escada, por exemplo, era bem sem graça, feita em concreto, e a gente quis trazer aqui um charme para ela. Então a gente trouxe esses espelhos no mesmo ladrilho que a gente usou ali no hall, inclusive também é o mesmo que a gente usou no lavabo, e a gente propôs essa iluminação super linda. Os degraus, eles são em madeira. E olha que especial esse desenho. A gente fez uma composição que no espelho de baixo e no espelho de cima o desenho se formasse por inteiro. Essa aqui é a sala de estar. A gente quis integrar a varanda com o resto da sala para criar essa amplitude e deixar essa vista maravilhosa que a gente tem desse apartamento mais aberta, né, mais integrada com o resto do apartamento. Então a gente propôs aqui um sofá nessa posição, poltroninhas em frente para a gente criar realmente essa salinha de estar e a gente tem esse prolongamento, se precisar receber mais convidados, a gente tem mais um sofazinho ali naquele canto. Para valorizar esse pé direito duplo maravilhoso, a gente desenhou uma estante em ferro preto. Então vai ser uma estante super decorativa que vai completar aqui essa altura grande que a gente tem e vai trazer movimento para a composição. Aqui embaixo da escada, que é um ambiente mais difícil da gente usar, a cliente tem piano. Então a gente vai trazer esse piano aqui em diagonal para complementar toda essa sala de estar. Bom, então aqui para trazer esse suporte complemento da sala de estar, nada melhor do que um bar. Gente, a gente desenhou essa bancada aqui, que é em cristalo, que é uma pedra translúcida, ou seja, ela vai ficar completamente iluminada aqui por dentro. E essa pedra, ela vai ser tanto uma cuba para poder fazer os drinks, aqui vai ser uma champanheira e aqui vai ser o lugar para as garrafas. Aqui a gente vai ter um complemento de marcenaria que vai acoplar tanto a cervejeira quanto a adega. E aqui na parte de cima,
Como não podia faltar, uma TV, mas a gente usou a TV que simula um quadro. Então, quando ela está desligada, ela fica parecendo um quadro para não ficar aquele elemento gritante no meio da composição. Continuando aqui essa varanda, a gente tem um quarto. E esse quarto virou home office e quarto de hóspedes. Então aqui, para dar certa privacidade para esse ambiente, a gente desenhou uma porta todinha quadriculada. Então ela vai ser uma grande porta de correr que permite a integração desse ambiente ou também deixar um pouquinho mais com privacidade. E a mesa desse home office vai ser aqui, na verdade ela vai ter duas mesas, uma fora e uma dentro. Claro que a gente tinha que aproveitar essa vista. Imagina que delícia trabalhar de frente para essa vista maravilhosa. E aqui no meio dessa baguncinha eu vou explicar para vocês como vai ficar esse quarto. Então aqui, sim, essa integração entre o home office, né, e o quarto de hóspedes. Aqui a gente vai ter uma bancada que também vai servir como uma bancada de trabalho. Muito armário na parte de cima para ajudar aqui no espaço de armazenamento. E aqui a gente vai ter uma cama retrátil. Então ela permite abrir e fechar. E quando ela está fechada, ela também é outra mesa. Então eles queriam bastante espaço de trabalho para toda a família poder trabalhar aqui nessa área. Então, quando eu venho da sala, eu já dou aqui para esse quarto, né? E aí, esse quarto, para a gente não fechar totalmente, a gente criou uma vitrine, porque eles gostam muito de Lego. Então, quando você passar aqui, você vai ver uma vitrine com os Legos expostos, e aqui a gente vai ter uma porta. E aí, como ele também é quarto de hóspedes, na parte de trás da vitrine, a gente vai ter uma persiana para dar privacidade aqui para quem está usando esse quarto. Bom, eu vim aqui para a cozinha só para explicar para vocês o que a gente pensou aqui. Essa bancada, ela já existia, eles queriam manter, né? Então a gente propôs uma marcenaria nova, mas sem mexer na bancada original. E aí, para também não ter uma grande obra, a gente propôs esses azulejinhos que foram colocados em cima do revestimento existente e trouxeram aqui essa composição super linda. Nesse cantinho, a gente vai ter um armário super funcional, com geladeira, torre quente, então vai ser realmente um armário que eles vão usar bastante. E aqui a gente quis trazer essa composição para ter os eletros, daqueles eletros do dia a dia. Então, air fryer, torradeira, cafeteira, para eles ficarem aqui sempre à mão. Como esse armário ele tá super aqui na passagem, aqui é um corredorzinho que vai para os quartos. A gente propôs esses cantos arredondados para evitar algum acidente, né, quando você estiver passando aqui. E para deixar ele ainda mais funcional, a gente trouxe iluminação aqui por fita de LED. E aqui a gente também usou o mesmo azulejo usado ali na bancada da cozinha, que é o azulejinho da Lurca. Aqui a gente trouxe todo esse painel verde, que é o mesmo tom de verde que a gente usou ali no hallzinho de entrada, para trazer esse aconchego para essa área que vai ser a área de refeição. Então a gente vai ter uma mesa aqui com um canto alemão, duas cadeiras para as refeições do dia a dia. Bom, então vamos lá para os quartos que eu vou explicar o restante para vocês. Aqui a gente tem o quarto escritório, o quarto de hóspedes, e aqui a gente tem o restante dos quartos. Esse primeiro quarto, com esse pôr do sol maravilhoso, é o quarto da menina. Então, gente, esse quarto, ele ficou uma gracinha. Apesar dele ser pequeno, a gente aproveitou muito bem os espaços. Entrando aqui nesse quarto, então, a gente vai ter um armário. E para não dar de cara com o armário, nessa lateral a gente tem umas prateleirinhas para livros. Aqui a gente tem uma escrivaninha. E aqui nesse encontro da escrivaninha com o armário, a gente tem alguns nichos para formar uma prateleira para ficar também com acesso bom. Nesse cantinho, a gente tem a cama de solteiro e aqui a gente tem um papel de parede super lindo com cabeceira estofada. Bom, então aqui, esse banheiro, a gente manteve os azulejos originais e o piso também. A gente trocou a bancada e a gente fez só uma gracinha aqui nessa parede do fundo, colocando essa pastilha linda em forma de losango. E aqui a gente trouxe um espelho com iluminação frontal para ele ser bem funcional também para maquiagem. Agora vamos para o outro quarto para eu explicar para vocês. Bom, esse quarto aqui então é o quarto do menino, é um quarto um pouquinho maior, só que ele tem um layout bem complicado também. Quando você entra no quarto, nesse cantinho tem a escrivaninha e aqui a gente usou bastante material natural, então os armários eles têm palhinha na porta. Então a escrivaninha, ela também tem um armário aéreo para dar esse suporte de armazenamento. E esse armário aéreo ele tem palhinha para ficar super leve. Nesse cantinho a gente vai ter o armário de roupas e aqui a gente vai ter a cama. Como a gente tem esse desnível aqui, a cama ela cabe certinho nesse espaço,
Para a gente conseguir ter uma mesinha de cabeceira, a gente fez um nicho todo especial aqui, dando esse suporte para essa cama, com iluminação de leitura também. Aqui no banheiro a gente veio com a mesma ideia do banheiro da menina, então a gente manteve os azulejos, o piso e a bancada a gente propôs o mesmo modelo também. E aqui a gente também vai ter um espelho com iluminação frontal. E essa pastilhinha que a gente também usou lá no outro banheiro é da Porto Belo, super linda com esse tom areia. Essa varanda é um complemento dos quartos e ela vem desde a sala e vai até a suíte master. Então, para a gente ter essa privacidade nos ambientes, a gente trouxe vidros opacos. Esse banheiro é um dos banheiros mais diferentes que a gente já projetou. Como ele tinha esse complemento de varanda, o que a gente fez? A gente tirou a parede existente e integrou com essa área. Então, você vai estar tomando banho com essa vista maravilhosa aqui na sua frente. Então, ali era o quarto do menino que eu estava comentando. A gente vai ter o vidro opaco, né, para dar essa privacidade. Aqui também a gente vai trazer persianas. Nessa área aqui, a gente vai ter um jardim. Então, vão ter muitas plantas. Aqui a gente vai ter outro vidro e aqui vai ser o vidro do box. Então, esse banheiro realmente ele ficou bem diferente. A gente tem o chuveiro no teto e essa aqui é uma banheira maravilhosa que a gente vai ter bem nesse lugar que eu tô. Então, olha só quanta coisa que a gente colocou e quanta coisa que a gente fez integrando esse banheiro com a área externa. A gente usou nessa área do box esses seixos maravilhosos que tem essa textura natural. No piso, a gente também tem ele. Então é gostoso quando você vai tomar banho, que você vai pisando, ele vai fazendo uma massagem nos pés. Então aqui a gente trouxe 2 cubas, porque a gente tinha espaço suficiente para isso. Antes as cubas eram daquele lado e para mudar esse layout, fazer tudo que a gente queria, a gente trouxe para esse lado aqui. A gente propôs essa torneira de parede, na verdade é um misturador. Então quando você abre, você tem ajuste de temperatura, bem diferente que é na própria parede. E a gente segue com essa ideia da bancada slim, como os outros banheiros. Então, quando você entra na suíte master, você tem esse corredor, aqui você tem o banheiro e aqui você vai para o quarto. Nesse corredor a gente vai ter um armário super comprido até o final. Esse armário ele tem um desenho muito lindo. Ele é todo em madeira e ele tem molduras curvas com palhinha dentro. Então ele é assim maravilhoso. Um dos pedidos deles é que quando um dos dois acordasse, fosse possível outro continuar dormindo sem ter barulho e iluminação. Então a gente propôs aqui uma porta de correr, que vai correr aqui para dentro desse armário, por trás dele, porque aqui a gente vai ter mais um complementinho de armário. Então quando um dos dois acorda, fecha essa portinha aqui e o outro continua dormindo lá dentro. Então aqui nesse quarto a gente trouxe tons bem naturais, tudo bem neutro como eles queriam. A gente trouxe essa textura aqui, que é uma textura toque de terra da Souvenir. Então ela tem esse aspecto todo especial nesse tom de areia e a gente destacou ela com essa sanca iluminada. Aqui a gente vai ter uma cama king com uma cabeceira todinha ripada, com iluminação também. Nessa parte, a gente vai ter um móvel para dar suporte de armazenamento. Então a gente vai ter, é um móvel bem fininho, porque a cama ela ocupa bastante espaço, e a gente vai fazer aquelas sapateiras que o sapato ele fica de pé. Então você abre ele como um basculante e o sapato fica de em pezinho. Então ele é ótimo, porque ele traz esse suporte sem ocupar muito espaço. Fez toda a diferença aqui no espaço a gente integrar essa área de varanda que era super pequena para ser aproveitada e que a gente ganhou muito integrando com os ambientes internos. Então aqui, para a gente ter o controle de luz na hora de dormir, a gente vai ter uma persiana que desce num trilho lateral. Então ela vai deixar o ambiente 100% isolado de luz quando fechada. E aqui, como complemento dessa área, a gente trouxe também um espacinho de home office que eles pediram. Então aqui a gente vai ter aquele vidro que faz a divisão com a área do banheiro, que é um vidro opaco, e aqui a gente vai ter uma mesinha bem pequenininha só para dar um suporte quando alguém quiser trabalhar mais isoladinho, mais tranquilo aqui no quarto. E é claro que não podia faltar uma poltrona para admirar essa vista maravilhosa. Então bem nesse cantinho, do lado da mesinha de cabeceira, a gente vai ter uma poltrona confortável para conseguir contemplar essa vista. Um ponto bem legal que a gente usou em vários ambientes aqui do projeto foram essas portas embutidas no drywall de correr. Então, o que é legal? A gente, nesse ambiente aqui, a gente não ia ter como abrir uma porta convencional. Então, a gente propôs essa porta embutida que fica totalmente funcional e escondidinha quando você abre. O piso de toda essa área aqui de baixo, na parte social, a gente usou um porcelanato amadeirado com essa paginação escama de peixe.
Lá nos quartos, a gente segue com essa ideia, mas para ter o toque mais quentinho, a gente usou um piso vinílico. Bom, gente, a parte de cima desse apartamento, que é maravilhosa, vai ficar para um próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, comenta aqui embaixo, porque eu adoro ler os comentários, e segue a gente no canal. Um beijo, até o próximo. Tchau!